Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje, a gente vai fazer algo muito legal. Vamos pegar 9 desenvolvimentos globais incrivelmente complexos a partir das nossas fontes mais recentes e amarrar tudo isso num único mapa coeso do nosso mundo moderno. A gente vive um momento onde tudo está interligado de um jeito fascinante e muitas vezes invisível. O nosso objetivo hoje é justamente trazer clareza para essa teia toda. A nossa pauta de hoje é dividida em 3 frentes principais. 1. Segurança e conflito. 2. Economia global e comércio. E 3. Governança internacional e inovação. Bora lá? Começando pela parte 1, segurança e conflito. Vamos dar uma olhada nas ameaças imediatas. Olha só a escala absurda que é o custo da guerra moderna. Para dar uma ideia, os Estados Unidos já gastaram entre 28 e 35 bilhões de dólares no atual conflito no Irã. Eles estão esgotando numa velocidade absurda os estoques de mísseis altamente caros. A gente está falando de coisas como o JASSM-ER, o Tomahawk e o sistema Patriot, com custos unitários lá na casa dos milhões de dólares. É uma taxa de consumo que é simplesmente vertiginosa. E claro, esse esgotamento severo de munições não acontece num vácuo, né? Isso forçou o Pentágono a tomar algumas decisões bem drásticas. Eles tiveram que retirar defesas super sofisticadas como os sistemas THAAD e Patriot lá da Ásia, mais especificamente da Coreia do Sul, para realocar tudo no Oriente Médio. O resultado? Comandos cruciais na região do Indo-Pacífico acabam ficando bem menos preparados para lidar com crises em potencial. E tem o verdadeiro custo humano por trás de toda essa geopolítica. O Arsênio Domingues, que é o secretário-geral da Organização Marítima Internacional, fez um alerta claríssimo. A navegação comercial e as tripulações estão sofrendo o impacto direto dessas posturas militares. Eles acabam virando moeda de troca, reféns de uma situação que foge totalmente do controle deles. Para colocar isso no mundo real, pensem neste número: 20 mil. São 20 mil marinheiros civis que, neste exato momento, estão presos em aproximadamente 2.000 embarcações ali no Golfo Pérsico. Eles estão literalmente impossibilitados de navegar com segurança por causa das ações militares contínuas envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão. É um gargalo humano e logístico monumental. Tudo isso nos leva para um ponto crucial na 11ª Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Existe uma divisão brutal acontecendo hoje. De um lado, potências nucleares reconhecidas estão expandindo ativamente seus arsenais. A China indo para mais de 600 ogivas, o Reino Unido para 260 e a França com 290. Do outro lado, estados que não possuem armas nucleares ficam cada vez mais frustrados com a falta daquele desarmamento que foi prometido, o que acaba gerando pressão para que eles mesmos busquem uma proliferação alinhada aos seus aliados. Então, a gente vê esse regime de não proliferação sob um estresse gigantesco por causa de complicações modernas. Vai desde o colapso de tratados importantes como o New START, passando pelo polêmico compartilhamento de tecnologia de propulsão nuclear em submarinos pelo Acordo AUKUS, até debates bem acalorados sobre proliferação em nações aliadas como a Polônia e a Coreia do Sul, que começam a buscar garantias próprias. O que nos leva à parte 2, economia global e comércio. Como esses choques afetam a todos nós. Aí vem um movimento histórico e totalmente imprevisível. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão sair oficialmente da OPEP e da OPEP+, a partir de 1º de maio de 2026. O motivo seria uma frustração diplomática sobre uma percepção de falta de apoio na defesa regional durante esses conflitos recentes. Esse rompimento súbito é um golpe pesadíssimo para a coesão do grupo e, claro, para a estabilidade do mercado de energia. E os gargalos ocultos da nossa economia parecem um efeito dominó. Pensa comigo. Um bloqueio marítimo no Estreito de Hormuz não para apenas o transporte de petróleo. Ele interrompe os envios globais de enxofre bruto. Sem enxofre, rola uma escassez global de ácido sulfúrico que, incrivelmente, ameaça a produção de cobre lá no Chile. E sem o cobre chileno, a manufatura global inteira simplesmente paralisa. É tudo absurdamente conectado. Mas por que a economia mundial é tão vulnerável assim? Acontece que cerca de 66% do comércio global atual, ou seja, 2/3 de tudo que é negociado, não é de produtos finais, mas sim de componentes intermediários. Então, fornecedores altamente especializados, como a Shimano, no caso da indústria de bicicletas, viram pontos únicos de falha. Se a logística quebra ali, a engrenagem toda para de girar. Mesmo com todos esses medos nas cadeias de suprimentos, a integração continua avançando a passos largos. Dá uma olhada nesse número formidável. 22 trilhões de dólares.
Esse é o PIB combinado da recém-promulgada Zona de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Esse é um acordo gigantesco que foi ratificado depois de 26 longos anos de negociações. Ele zera a grande maioria das tarifas comerciais. O Mercosul zera 91% das tarifas da União Europeia em 15 anos e a União Europeia zera 95% das do Mercosul em 12 anos. Isso cria um mercado colossal de 720 milhões de pessoas. É um sinal fortíssimo para o multilateralismo que vem acompanhado de novos tratados paralelos do Mercosul com Singapura e com as nações da EFTA. Parte 3. Governança internacional e inovação. Onde o direito encontra a tecnologia. Lá em março de 2026, a Assembleia Geral da ONU declarou o comércio transatlântico de escravos como o mais grave crime contra a humanidade. Reportando estritamente as posições diplomáticas aqui das nossas fontes, nações como os Estados Unidos e o Reino Unido apresentaram objeções jurídicas muito rígidas. Os Estados Unidos usaram a doutrina da intertemporalidade, argumentando que o conceito legal de jus cogens não existia historicamente na época. Já o Reino Unido rejeitou a tese de danos contínuos, dizendo que ela seria uma forma de burlar a não retroatividade do direito internacional. A União Europeia também optou pela abstenção nesse caso. O argumento neutro do bloco foi que estabelecer formalmente uma hierarquia explícita de atrocidades poderia alterar de forma inadequada as bases e os termos para futuros tribunais internacionais. A gente vê um impasse diplomático parecido travando o Tratado de Pandemias da Organização Mundial da Saúde. De um lado, as nações em desenvolvimento exigem garantir acesso físico a 20% da produção de vacinas em tempo real, além da transferência de tecnologia. Do outro lado, as nações desenvolvidas batem o pé, priorizando o acesso anônimo e sem restrições aos bancos de dados globais de patógenos. Diante dessa corda bamba toda, as nações do BRICS estão definindo de forma muito agressiva as suas próprias regras de soberania digital. E cada um tem seu modelo. O Brasil foca na localização de dados e conformidade via LGPD, a Índia busca soberania computacional com algoritmos transparentes, a Rússia quer autonomia completa em hardware e software, enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes estão apostando pesado em supercomputação verde. E eles não estão só na teoria, não. Estão bancando essas filosofias com muito capital. O Brasil, por exemplo, alocou 4 bilhões de dólares no seu Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA. A Índia lançou uma missão nacional de IA com 1 bilhão e 250 milhões de dólares, focando bastante na compra de GPUs. Mas o BRICS tem um grande desafio para construir verdadeiros ecossistemas de IA globais. A estratégia deles é equilibrar uma autossuficiência local tão desejada com a necessidade de cooperação aberta, tentando conectar essas tecnologias usando infraestruturas compartilhadas, como a iniciativa Cinturão e Rota, o que nos leva à nossa síntese, o futuro dessa rede global. O que a gente está testemunhando é um mundo onde ameaças de segurança aparentemente isoladas têm o poder de estrangular cadeias de suprimentos inteiras quase instantaneamente. Esse nível de interdependência frágil exige, com muita urgência, que as estruturas de governança global encontrem novas soluções tecnológicas e legais para não colapsar. E é com esse cenário super complexo em mente que a gente encerra. E fica a reflexão final. Como o direito internacional pode equilibrar a soberania nacional com as realidades de uma crise global interconectada? Por favor, respondam essa pergunta nos comentários abaixo. Eu adoro ler as opiniões de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal se gostam desse conteúdo. E lembrem-se, se você gostou desse conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição do vídeo. Muito obrigada por acompanharem e até a próxima análise.